queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Eterno Pai, nós te louvamos, rendemos graças a Ti por sua bondade, por seu amor, e agradeço porque a sua presença está em nós e no meio de nós. Agradecemos por essa nuvem, Pai, que nos cobre, nos protege, e aqui nós estamos no manancial de águas tranquilas e também, Pai, no manancial de águas vivas que fluem e que são geradas no seu trono. Nós aqui, Pai, comunicamos a cada filho palavra de vida eterna, que o Senhor se revele a cada um de uma maneira excelente. Nós agradecemos e aqui, Pai, cada filho está sobre o teu comando, sobre as suas liberações, e juntos abrimos o nosso coração para que a sua vontade se estabeleça. Entrega, Pai, aqui nós entregamos a porção de cada um, sejam abastecidos em plenitude, em vida, em saúde, sejam abastecidos em abundância, em prosperidade, que a vida do Cristo flua com liberdade dentro de cada um de nós. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós temos como missão, além de libertar, curar, né? Libertar o povo do sistema, os irmãos do sistema desse mundo, nós temos a missão de acompanhar e permanecer com cada um unificado com Cristo. Porque o propósito é que cada filho volte à sua consciência de origem, tá? O propósito é que você encontre a sua identidade, sua assinatura energética, o seu eu divino, e você viva nessa soberania e nessa direção, sendo conduzido, conforme disse o apóstolo Paulo. Vivei no Espírito e andai no Espírito. E viver no Espírito e andar no Espírito não é viver preso a uma coleção de doutrinas, dogmas. Os dogmas foram feitos pelos senhores desse mundo com o propósito de manter a mente das pessoas aprisionadas. E aí vem uma pergunta: por que Deus permitiu? A gente precisa compreender que a liberdade, ela faz parte do ambiente de Deus. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Porém, o ser humano, quando ele se desconectou desse ambiente divino, onde o Espírito está orquestrando a nossa vida, trabalhando conjuntamente conosco, o ser humano ele entrou num modelo de sobrevivência e ele passou a não reconhecer mais o próximo e vivendo para se autoproteger, independente de quem ele tenha que bater ou massacrar ou escravizar. Ou seja, o importante se tornou o personagem negativado, o eu. E também entramos numa mentalidade, primeiramente, muito primata, né? Isso lá ao longo dos milênios, e também nos tornamos, assim, muito sem, como disse o apóstolo Paulo, meninos no entendimento, né? Criança no entendimento. E isso é muito fácil de entender, e eu quero que você aplique isso à sua maturidade espiritual. A criança, quando ela nasce aqui, ela está embaixo do governo dos pais, porque ela não consegue ainda discernir as coisas.
espiritualmente, nós ficamos sujeitos a esses rudimentos porque nós não entendíamos como funcionava a vida. Então, entregamos a nossa autoridade de filho e passamos a viver embaixo de comandos de mandamentos. Se você pegar a própria Escritura, você vai ver que a lei escrita, ela passou a existir depois de 2 milênios em que o projeto Terra já estava em andamento. Né? Lá no princípio não havia a lei escrita como mandamento. Somente depois de 2 milênios. Por quê? O apóstolo Paulo ele traz uma visão muito linda sobre isso, porque ele chega a dizer que não existe não havendo lei, não há pecado. Então, as pessoas antes da lei escrita, elas não tinham um código de conduta meramente humano. Então, não havia ainda o código do pecado, mas a partir do momento que estabeleceu-se uma lei, a lei ela deu força à transgressão. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala também que Cristo nasceu sob a lei, para redimir, para resgatar os que estavam embaixo, né, presos, escravizados por essa lei. É claro, queridos, que existem princípios universais que regem e governam o universo, governam a nossa vida. Mas o que são esses princípios universais? É exatamente aquilo que Cristo veio trazer e resolveu. Qual é o maior princípio? Qual é o princípio da origem? Qual é o princípio que permeia todo o universo? É o amor. Esse é o princípio fundamental. E você vai ver Cristo trazendo uma régua e dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E você vai ver João trazendo assim: eu não vos dou um mandamento novo, mas o mandamento que desde o princípio tiveste. E o próprio apóstolo João, ele vai dizer assim, também: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Esse primeiro amor não é algo que nós inventamos, é algo que é o próprio Deus. Deus é amor. Então, quando nós retornamos para esse ambiente do princípio, né? E o princípio aqui não é quando você nasceu, o princípio aqui não é quando você foi para uma igreja, porque eu já fui ensinado. Você tem que voltar ao princípio de quando você veio para a igreja. Não, o princípio aqui é o ambiente onde nós fomos gerados. Então, queridos, nós fomos gerados em amor. E nós fomos gerados em Deus. E Deus é amor. Só que nós estamos aprendendo a amar. Por muito tempo, o nosso amor, ele se confundiu, né? Se você pegar 1 Coríntios 13, vai exemplificar muito bem o amor dentro de um corpo dual e o amor dentro do corpo de Cristo. Então, nós estamos aprendendo, porque por mais que nós amamos, ainda tem uma mescla, né, de mistura de apego, amor, ciúme, amor. E o amor verdadeiro, ele é a presença do próprio Deus que liberta. Essa é a melhor comunicação que eu posso trazer a respeito do amor. O amor verdadeiro é a presença do próprio Deus. Essa talvez seja o que eu consigo expressar de melhor. O amor verdadeiro é a presença do próprio Deus. Porque Deus é amor. Entende? Só que o assunto de hoje não é sobre amor. Eu só estou trazendo essa parte aqui para vocês entenderem, porque ainda existe algumas questões nas nossas mentes de ficarmos presos aos dogmas. O amor é o princípio, é a presença, é a ação que equaliza e harmoniza todas as coisas. E quanto à lei, ou às leis que foram escritas, você vai encontrar tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro
quanto o próprio Cristo falando acerca disso, né? O apóstolo Paulo, ele fala que Cristo veio nos redimir da escravidão, resgatar os que estavam embaixo da lei. O apóstolo João também fala sobre isso. E se nós formos para o livro de Hebreus, você vai encontrar, né, Hebreus capítulo 10, o versículo 10 ao 14. Eu vou sair um pouco aqui da tela para me fazer a leitura no computador e só espero que a minha voz continue aparecendo para vocês, tá? Hebreus capítulo 10. Antes de encontrar o Hebreus capítulo 10 aqui, você vai ver a comunicação de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, dizendo assim: nós não vamos impor essas normas, essas regras ao povo, porque nem nós e nem os nossos pais suportaram isso. Aquilo que era para a vida se tornou para a morte. Ou seja, interpretações erradas que são comunicadas ao povo, que ao invés de gerar vida, gerou morte. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio da igreja, no primeiro concílio da igreja de Cristo, eles já decidiram que essas coisas não seriam colocadas sobre os discípulos de Cristo, porque aquilo gerou morte, e morte espiritual, tá, queridos? E Cristo veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Então, um concílio muito antigo, que foi talvez um dos primeiros concílios da igreja, já ficou decidido que aquilo não seria colocado na nova aliança. Porque na nova aliança o que impera é a lei da vida. É a lei da vida. E quando nós vamos aqui para Hebreus capítulo 10, vocês continuam me ouvindo? Beleza. Hebreus capítulo 10, o versículo 10, está escrito assim, 10 a seguir: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Essa é uma consciência que precisa se estabelecer. Você já foi santificado. Porque você só vai viver uma realidade que você acredita ser. Então, a manifestação física, ela só acontece a partir do momento que eu sou consciente de algo. Então, a consciência de que você já foi santificado vem, né, por meio da tua fé, você acredita e aquilo que você acredita se estabelece. A comunicação você recebe e o que você recebe pela fé se manifesta no seu corpo físico, na sua vida. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio de um único sacrifício, o sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma única vez. Existem algumas versões que vão dizer, por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Esse para sempre, esse aperfeiçoou, é contínuo, é uma conjugação de um verbo contínuo. Num único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Certo? Para sempre. Aí o versículo 11 diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos. Aqui está falando dos religiosos, que na religião, todos os dias, o sumo sacerdote se apresentava e fazia ali a sua liturgia religiosa,
repentinamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Ou seja, aqui está falando do que Cristo fez, que de uma vez por toda nos aperfeiçoou, num único sacrifício, ele nos aperfeiçoou, e aí Paulo traz o contraste. Eu falo Paulo porque eu acredito, sempre ouvi que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Eu sei que existem pessoas que dizem que não foi Paulo por conta da forma da escrita. Mas, vamos lá. Então ele traz o contraste. Jesus nos aperfeiçoando num único sacrifício, e os religiosos repetindo, vez após vez, sacrifícios que não removem pecado, que não restaura, que não tem um efeito espiritual. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha o contraste. Olha o contraste. Aí o versículo 13 traz, daí por diante, ou seja, depois do sacrifício de Jesus, ele se assentou à destra do Pai. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados todos debaixo dos seus pés. Eu hoje posso afirmar com certeza que esse versículo de número 13 já se cumpriu. Tá? Já se cumpriu. O versículo 14, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, os que estão sendo purificados, certo? Então, isso aqui é algo que precisa ficar muito certo dentro da nossa mente, para nós não voltarmos novamente às mesmas práticas. Quem aqui acredita na palavra de Cristo e na palavra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. Quem acreditou nesta palavra, mesmo que o mundo inteiro esteja falando do contrário, você não vai sair. Aleluia. Você não vai sair. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Você não vai ser. O pecado da humanidade já foi removido. Porque pecado não é um ato, é uma natureza. É um código de uma natureza que faz a pessoa fazer obras em dualidade, em energia negativa. Por que eu estou trazendo essa questão? Pelo seguinte, queridos, nós estamos vivendo aí agora o tempo do chamado Yom Kippur. E surgem, né, aquelas questões, eu fiz tantos dias de jejum, eu fiz aquela oferta gorda e eu recebi tal coisa. No meu entendimento, naquilo que eu recebi do Pai, é você voltar às velhas práticas, aquilo que já foi removido por Cristo, aquilo que já foi tirado por Cristo. Porque, primeiro, Yom Kippur representa o dia do perdão. Então, se eu preciso esperar um dia para ser perdoado, primeiro, significa que eu ainda não recebi o perdão que foi concedido por Cristo. É como se eu estivesse rejeitando o único sacrifício que ele fez. E o sacrifício que ele fez foi para entrar na nossa consciência e nos levar para a consciência dele. Não é o Pai que precisava de derramar o sangue de Jesus. Essa era a liturgia do Javé, que precisava se alimentar da energia do sangue. Então Jesus falou, tá bom, se é assim que você quer comprar, então eu vou comprar povos de todas as línguas, né, nações, reis. Está lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 5, ali, versículo 9, versículo 10, por aí, vai falar sobre isso, que ele comprou para si. Esse comprar não é necessariamente algo que o Deus eterno estava exigindo. Na verdade, foi a entrar na mentalidade do coletivo humano para resgatar.
né? Deus eterno é aquele que doa a vida, é aquele que doa sangue. Ele não precisa de sangue. Só que Jesus entrou nessa consciência para que nós entendêssemos isso, certo? Para que nós entendêssemos isso. Abençoamos aí, tá, o teu esposo, tá, amada? Que ele receba aí a bênção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus e seja totalmente restaurado, tá, profeta Raimunda? Deus abençoe. Então, voltar novamente à prática do... Lembrando que eu estou aqui trazendo consciência, né? Eu jamais vou pregar doutrina para vocês. Se eu tenho que falar alguma coisa para vocês, eu diria assim, siga o Espírito, siga o Espírito. Aí vem aquela questão assim, por que é então que essas pessoas fazem essas coisas e recebem? Entende que tudo é conforme a fé da pessoa. Se a pessoa ela passa 40 dias fazendo jejum e pedindo algo, ela está o quê? Ela está limpando, abrindo espaço dentro dela, porque o jejum limpa, abre espaço, e o fato dela pedir algo em específico, ela está frequenciando aquilo, usando a sua capacidade criativa, certo? E por ficar 40 dias frequenciando algo e ao mesmo tempo abrindo espaço, aquilo se estabelece. Aí o sistema vai dizer assim, ó, é porque você deu, é porque você ofertou tudo, é porque você ofertou o seu carro, é porque você ofertou a sua mansão, é porque você ofertou isso, você ofertou aquilo que você recebeu. Na verdade, a pessoa recebeu porque ela co-criou durante 40 dias aquilo. Tudo faz parte da questão da cocriação. Sabendo ou não, durante 40 dias, ela abriu espaço dentro de si, porque ela limpou energias velhas, né? E, ao mesmo tempo, ela cocriou. E aí vem a mente religiosa que tem que pagar por aquilo. Então, a pessoa paga por aquilo. Então, ainda faz parte das doutrinas e do comportamento do corpo da dualidade, que sempre tem que pagar por algo, nem que seja uma galinha, nem que seja o sangue do bode, nem que seja o sangue do cordeiro, alguma coisa tem que pagar. Por quê? Porque o mundo do dual, como ele não tem vida em si próprio, conforme Jesus falou, ele não tem vida em si próprio, ele não tem energia da fonte, ele não é fonte criativa, então ele precisa de moeda de troca. E no mundo espiritual, o sangue é uma das maiores moedas de troca. Aí, como as pessoas hoje, dentro da religião, elas não têm mais a questão do sangue dos bodes, do carneiro, da ovelha, do boi, da galinha, eles não têm mais essa questão, então eles usam agora, assim, o dinheiro é sangue, né? Muitas pessoas usam essa expressão, o dinheiro é sangue. Então, a moeda de troca se torna o dinheiro. Você pode cocriar isso a qualquer momento. Você não precisa esperar um dia para você pedir algo para Deus. E muito menos precisa esperar um dia para receber perdão. O perdão, ele foi concedido de forma contínua. E se você pegar a mentalidade de Deus, ele diz assim, meu filho, resolvi sua situação. A dívida que era contrária a você foi cravada na cruz. E eu resolvi a sua situação de uma vez por toda e lancei tudo isso no mar do esquecimento. Essa é a consciência de Deus. Ah, apóstola, mas ainda hoje eu preciso pedir perdão? É a nossa consciência que nos acusa. Não é Deus que nos acusa. A nossa consciência nos acusa de vez em quando. Aí você vai lá, pai, ai, aqui, me perdoa, fiz isso. Mas é a sua consciência que tem um código de conduta. Queridos, quando a sua consciência tem um código de conduta, tudo que você faz fora desse código de conduta, a sua própria consciência vai te acusar. Aí, se você tiver apegado à culpa, você vai entrar na questão da culpa e vai ficar ali, ó, meu Deus, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o mundo. Cada vez que a sua consciência te acusar, fala para você mesmo, eu já fui perdoada.
Eu já fui perdoada, eu sou livre. Porque, queridos, do contrário, você percebe que as pessoas que estão presas na culpa, aí que elas fazem o que elas não querem fazer. Por quê? Porque a força do pecado, disse o apóstolo Paulo, a força do pecado é a lei. A lei que está gravada como natureza, gravada na genética, gravada no DNA. Entenda uma coisa, pecado não é o ato em si. Pecado é uma natureza codificada, a natureza do ego, a natureza decaída. Por isso que novo nascimento é uma nova natureza. Então existe uma natureza divina e existe uma natureza que se separou e que decaiu. Então, ao invés de nós ficarmos lutando com culpa, com vergonha, esse monte de código negativado, o que a gente tem que fazer? Nascer de novo. E nascer para uma nova natureza. Nascer para uma natureza santa. É aquele entendimento que a laranjeira só dá laranja porque é laranjeira. É a natureza dela produzir esse fruto. Da mesma maneira, o pessigueiro só vai dar pêssego porque é pessigueiro. Você só vai produzir bons frutos, frutos do Espírito, porque você tem a natureza divina, que é santa. E como que se opera isso? Isso é uma coisa que nenhum ser humano consegue fazer. O código da santidade é ser de santo porque eu sou santo. O que Deus está dizendo aqui? Filho, deixa eu espelhar. No mundo espiritual, tudo funciona por espelho, queridos. O negativo é espelho, mas o positivo também é espelho. A nossa natureza, ela muda quando eu passo tempo em comunhão com Deus. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo. Não como quando eu olho para uma natureza decaída. Quando eu olho para uma natureza decaída, eu só reproduzo natureza decaída. Agora, quando eu olho para Cristo, a vida dele é espelhada e gerada dentro de mim. É o que eu chamo de emanação. A nossa transformação é Deus emanando para nós. É o Espírito Santo gerando dentro de nós a natureza divina. E isso começa a partir da consciência, quando você entende que você não é miserável, pobre, pecador, cego e nu, conforme nos afirmaram. E tem pessoas que falam com gosto isso, miserável, homem quem sou. A profecia de uma boca que professa miséria só vai produzir miséria. Entende? Então é nós olhando para Cristo e deixando que essa natureza ela viva em nós para produzir uma vida abundante de liberdade. Então, queridos, eu poderia aqui falar muitas coisas sobre a questão do Yom Kippur, mas para mim o Yom Kippur se enquadra dentro daquilo que Paulo falou em Gálatas, não sei se é no capítulo 1 ou se é no 4, acho que é o capítulo 1, que ele já começa dizendo: quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Por que tão depressa caíste da graça? E voltaste novamente aos rudimentos de dias, de festas, de anos, aos rudimentos de não toqueis, não manuseeis, não pegue nisso, não toque nisso, porque isso é impuro, vai te tornar impuro. A consciência de Cristo é diferente. Você é santificado no ser interior e onde você toca é santificado. É você que é semente santa. É você que carrega a pureza do divino para santificar a terra. É você que é altar de Deus. É você que tem as pedras cristalinas, brilhantes, diamantes, dentro do teu coração, dentro da sua mente. É você que carrega o mais puro, porque você carrega os códigos, as pedras, os tipos, o altar, o candelabro, a chama divina. É você que é o serafim que toca a terra e purifica
purifica. E isto é consciência. Isso é consciência. Não faz sentido para mim você passar um ano colecionando pecados e aí, num dia, você espera um dia onde o coletivo... É claro, queridos, quando a pessoa está presa ao rudimento terreno, ela vai esperar para que o movimento coletivo resolva a sua questão. Mas quando você está sentado juntamente com Cristo, porque quando ele fez esse único sacrifício, ele se assentou à destra de Deus e ele te posicionou à destra de Deus. Isso é fé, isso é consciência, isso é entendimento onde você sabe quem você é. E de lá você abençoa a terra, de lá você toca a terra. Porque nós somos um com Cristo e o nosso corpo físico está aqui para fazer esse movimento de santidade. Apóstolos e profetas foram comissionados pelo próprio Cristo. João capítulo 20, ali diz: se vocês perdoar, será perdoado. Então, ou nós exercemos o nosso ofício de perdoar pecados de pessoas que ainda se acham pecadoras e absorver, ou nós ficamos como coletivo esperando um dia para que seja perdoado. E ainda precisa ser embaixo de sacrifício. É como se nós estivéssemos dizendo assim: o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Essa é a mensagem que está sendo passada. Como filho de Deus, disse o apóstolo Paulo, que você pode entrar com confiança diante do trono da graça. O véu foi rasgado. Você não precisa esperar uma vez por ano para que o sumo sacerdote entre lá no Santo dos Santos, te absorva e te dê uma bênção. Você pode ir diretamente e todos os dias. E se quiser ir 10 vezes por dia, meu filho, vá. Entre. Teu pai te aguarda, teu pai te espera, teu pai te abraça. Você não precisa acumular pecado para chegar num único dia agora. Queridos, existe uma mudança tão grande nisso, porque em vez de esperar o céu se abrir, você é aquele que abre o céu sobre as pessoas. Entende? Entende a diferença? Mas a energia desse formalismo, ela é viciante. É pragmática. E, ao mesmo tempo, grudenta. Porque o ser humano sempre acha que tem que fazer alguma coisa. Entende? É claro que a gente vai ter que respeitar a consciência de pessoas que não alcançaram isso. Mas, particularmente, quando eu vejo isso, queridos, me dói o coração. Entende? Me dói o coração. Por quê? Porque muitos ministros, quando começam realmente a falar da liberdade que Cristo nos deu, o povo não quer ouvir. O povo quer ainda muito aquela questão: você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. O preço já foi pago. Nós temos que receber aquilo que gratuitamente nos foi dado. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo nos trouxe. Amém, queridos? Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Tem alguma pergunta sobre isso? Tem alguma observação? Algum adendo? A apóstola Vanessa está com a mão levantada, pode falar. Bom dia, shalom, shalom, família abençoada. Olha, apóstola, você estava falando e eu lembrando, eu fiz 5 anos de Yom Kippur. E teve ano que eu coloquei até a cachorra sem comer e sem beber água. Coitada, a cachorra se ferrou.
Aqui todo mundo ficava sem comer e sem beber 24 horas. E isso era, na verdade, era um desespero meu para mudanças, né? Vontade que as coisas mudassem, tudo porque a minha mente estava enfaixada, né? E todo esse processo judaico-cristão não tem nada a ver com a nossa vida hoje. A liberdade que hoje eu desfruto em Jesus. Gente, já pensou por até a cadela, a judiação? E os calor que estava fazendo em Curitiba, me lembro com calor do cão, e a cadela sem beber água também. Tinha que entrar no jejum com a gente, com a família inteira. Não falava com ninguém, tudo fechado. Não... E se você for levar literalmente, você não pode sair da tua casa. Então, assim, se você vai acompanhar alguma coisa, se vai ficar enfaixado, se enfaixa direito, né? Então, fazia bem direitinho. Mas para que isso? Se eu tenho a mente de Cristo, se hoje eu posso desfrutar do Senhor e ter comunhão com Ele todos os dias. Eu acho que mais parte da falta da comunhão da gente com Deus, do esclarecimento e do entendimento, a gente cair nessas coisas, né? E o desespero por falta do quê? Do amor, que traz a fé e a confiança no nosso coração, que o Pai faz tudo. Então, hoje tem coisas que eu fico assim, meu Deus, é retrocesso total, retroceder, voltar ao vômito, misericórdia. Então, Sim. assim, Cristo, e às vezes eu ficava dentro de mim, né, com aquele pensamento conflitante também, mas Jesus pagou, é o tal do negócio da religião, e Deus tem formulado algumas coisas no meu coração sobre isso. Essa energia do anticristo, ela quer colocar a gente ao contrário do que é para a gente ser. Exato. Então, eles entulham. Por isso que é anticristo. É uma energia que é contrário a Cristo. E você começa a perceber a atuação dessa energia exatamente pelo código de prisão. Por quê? Porque Cristo é libertação, é vida. E essa energia, como ela é contrária a Cristo, e quando você começa a entender o anticristo, sim, não só como um Travou? voltamos. Voltou. E o entendimento de que somos livres, e aí também vem um entendimento profético, que é muito importante, tá, queridos? O que você acredita se torna sua realidade. O que nós podemos falar com todo respeito, amor, carinho e desejando a libertação dos nossos irmãos, é que eles ainda têm a mistura de escravidão. Então, eles ainda estão naquela questão de pagar o preço. E estão dentro dessa linha de tempo. Mas quando você entende que Cristo te libertou, você sai da mentalidade de escravo e você adentra a mentalidade de filho. E o filho sempre está na casa. Foi a palavra do próprio Deus, né? Quando ali na história, na parábola, o filho sempre está na casa. Então, não existe separação entre nós e o nosso pai. O entendimento de filho, ele é primordial para a unicidade do todo. Por quê? Quando Cristo fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava dizendo assim, ó, você precisa receber o espírito de filiação, porque é a partir do seu coração de filho que você se unifica novamente com o Pai e se torna um com ele. Então, queridos, até mesmo a identidade de filho, ela não é permanente. A identidade de filho é necessária para você unir a sua natureza com o Pai e voltar para dentro dele, tá? Porque eu tive essa visão. O Pai é um e dele nasceu toda a criação, né? Nasceu o Cristo e a partir de Cristo, que é filho, nasceu nós, foi gerado nós.
mas no retorno você volta, né? O corpo veio do pó e volta para o pó, mas o espírito veio de Deus e volta para Deus. Só que a gente só consegue voltar para Deus, voltar para essa unicidade com o Pai, quando nós passamos pela natureza de filho. Aí é o que significa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, imagina, se nós precisamos ter a mente de filho para retornar para a unicidade do todo, imagina a mente escrava. A mente escrava precisa se libertar dessa escravidão. Só que assim, ó, com todo respeito, humildade, amor, carinho, o que eu vejo? Eu vejo um apostólico que não acessa a fonte para receber inspiração para o tempo presente, mas eu preciso mostrar um profético. Então, eu vou para o profético antigo. Eu vou novamente para os códigos de prisão, quando a função apostólica é libertar, quando a função profética é libertar, né? Conforme está escrito, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual Cristo Jesus é a pedra fundamental. Então, o nosso apostólico e profético hoje precisa receber mente de Cristo. Sempre apontando essas coisas, essas festividades, essas coisas para fora, né, apóstola? Não para dentro. Sim, o reino já está em nós, né? Eu preciso fazer. Exato. Eu preciso resolver, dar um jeito, né? Já que Jesus não deu jeito até agora, então eu vou dar um jeito de fazer o que ele não fez. Né? Vou tentar fazer para ver se acontece. Exatamente. E buscando fora o que está dentro. Mas isso não liberta, né? Não. E é uma coisa assim, trazendo culpa, né? Vergonha, medo e prisão. Porque a gente fica 24 horas preso dentro de casa, com criança que não ia para a escola, que nada, parado, porque e ali querendo que, na verdade, todo mundo querendo que passasse o tempo para poder beber água. Exatamente. Tudo isso é código, né? Só Jesus. Foi colocado aqui, assentado juntamente com Cristo significa a mesma essência. Ou seja, um único corpo, a mesma essência. Até a fala em nome de Jesus, nome significa identidade, assinatura energética. Entende? Não é só em nome, é assinatura energética, identidade, ou seja, na mesma identidade dele, na mesma essência dele. Então, tudo isso é código, tá? E é libertador. Apóstola Meire. Obrigada, apóstola Vanessa. Shalom, 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 apóstola. Shalom. Gerando na mesma consciência do Yom Kippur, né, seria o caso da Santa Ceia, que também para mim nunca se encaixou no mesmo propósito. As pessoas esperarem 29 dias para um dia do mês ir lá redimir os seus pecados, vestir a melhor roupa, condenar o pecado às vezes do seu irmão, porque quando veio essa libertação nesse termo para mim foi, mas a gente precisa do sangue para ser liberto. Se é essa consciência que eles querem gerar na mente das pessoas. Então, por que eu não posso tocar no sangue para ser liberto? Eu tenho que ser julgado e condenado dentro de um espaço. Porque é o que acontece muitas vezes, às vezes com os nossos irmãos. Ah, você não pode porque você pecou. Então, senta e todo mundo vai analisar o seu pecado e vai olhar para você como pecador. Então, isso é uma forma do sistema de manter a pessoa no mesmo lugar. Exato. Por isso você faz e segue. Você recebe e segue. Esse é o propósito. Então, quando a gente vê pessoas voltando para trazer essa consciência para todos, né? Porque é para todos, isso é midiático, é tudo, vira setor, né, político, vira tudo, se encaixa no lugar só. A gente vê que o evangelho verdadeiro não está sendo anunciado. Ele simplesmente está sendo camuflado. E quando a gente vem com essa realidade, eu falo por mim, que tenho ministério, que levo, a gente fala a palavra,
quando foi para a gente trazer essa consciência da ceia para as pessoas, foi muito difícil. Imagino. Foi muito complicado. E tenho ainda uma divisão, porque a gente tem que respeitar a consciência de cada um. A gente não pode chegar e atropelar todo mundo. Eles têm também que ter entendimento. Porque o que eu vejo, na realidade, são as pessoas gerando um sacrifício para aquilo que elas querem no físico, porque o arrependimento genuíno continua. A mente de pecadora, ela vai continuar. Então, não é gerado consciência nesses sacrifícios, é gerado, tipo, você faz e você vai conseguir. Se você perguntar para essas pessoas que fazem os sacrifícios, elas vão falar, eu consegui minha casa, eu consegui uma cura, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas e a consciência de liberdade? De que você não é mais pecador? Você conseguiu? Não. Então, aí elas vão sendo levadas nessa questão. Para mim, hoje essa aula foi totalmente libertadora, mais e mais e mais, porque tirar isso do meio do povo é muito difícil. Sim. A gente tem que ter muita sabedoria, até mesmo para não afastar, não matar, Sim. e não gerar neles ainda uma visão pior do que era antes. Exato. Então, eu quero agradecer a senhora por pelos códigos falados aí na explicação, que a gente vai anotando códigos que vão facilitar a gente a transmitir essa essência para eles. Muita gratidão. É isso aí, louvado seja Deus, é bem isso aí. Queridos, eu digo assim que nós podemos fazer as festas, nós podemos festejar, nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, mas no sentido assim de celebrar o que foi feito, né? O Pai, ele tem falado muito que se nós entrarmos numa frequência de celebração, no sentido de agradecer o que já nos foi dado, nós vamos conseguir manifestar algo muito maior. Entende? Tudo que nós movermos hoje, alegria, celebração, seria no sentido de agradecer, porque a gratidão, a celebração, ela eleva a nossa frequência. E se nós permanecermos nesse estado de celebração, nós trazemos o céu para a terra. Nós vamos começar a viver muitos milagres. E isso que as pessoas fazem, né, parte do entendimento. O que eu estou trazendo aqui é assim, ó, tudo que você agora no particular, ou tudo que nós aqui decidimos, olha, vamos fazer, por exemplo, 21 dias de gratidão a Deus por tal coisa, vai vir para nós, mas não é no sentido agora de querer comprar algo a ser feito, mas em agradecer por aquilo que já foi feito. Então, a atualização de eventos espirituais. A nossa vida não deve ser guiada por uma doutrina ou um dogma, mas nós precisamos ter vivências. O que o apóstolo Paulo comunicou, o que Jesus comunicou, era a vida dele com Deus. É como se fosse um diário das experiências que eles tinham com Deus. Então, o viver no Espírito e o andar no Espírito é isso. As suas vivências com Deus. Então, hoje, a profeta e pastora Marlene contou o que ela viveu em Deus. Então, isso que ela viveu em Deus foi uma vivência que marcou a vida dela, que trouxe algo novo, qual ela celebra, e isso precisa ser algo vivido na vida de todos nós como experiência, como registro de nós em Deus, e não como uma doutrina. Agora eu vivi algo em Deus e vou fazer uma doutrina para todo mundo. Que é isso que as pessoas estão fazendo da Bíblia. Os escritos, as cartas de Paulo não foram e não são um tratado teológico. As cartas de Paulo, ou qualquer outro livro da Bíblia, foi a vivência de um coletivo com Deus, ou foi a vivência do apóstolo Paulo com Deus. É vida no Espírito. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos fazer das vivências de Paulo um tratado teológico
para que as pessoas vivam por aquilo após 2000 anos. E nem muito menos podemos agora fazer as vivências de Moisés como um tratado coletivo, você tem que viver isso. Hoje, você, como filho de Deus, é tão lindo, queridos. Nós temos os nossos filhos, e lá um dia o pai reserva para nós, você vai passar o dia com o teu filho, vai almoçar junto, vai brincar com o teu neto, né? Isso é a sua vivência com teu filho, com tua filha, com teu neto. Você não pode fazer disso um modelo coletivo. E as pessoas querem fazer, né, das nossas vivências com o nosso pai um tratado coletivo, um tratado teológico, uma obrigação. Eu vivi isso com Deus, você tem que viver também. Não é assim que funciona. Cada filho tem a liberdade de ter o teu particular, o teu dia com o pai, a tua alegria com o pai. Receba. Outra coisa, querido, nós precisamos curar os ciúmes. Cada filho tem aí o seu particular e vai receber os seus presentes. O seu presente, o pai te deu isso. Ah, o pai me deu uma visão, eu também quero. Ah, o pai me deu tal dom, eu também quero. Não, queridos, você vai ter que entrar nessa comunhão e você ter o seu particular com Deus. Celebrar isso, registrar isso. E eu creio que aquilo que você vive de experiência vai se tornar o seu estilo de vida, a sua vivência diária. Você não vai ficar esperando um anjo descer e mover as águas. Você mesmo vai mover as águas. Você não vai ficar esperando um dia para você receber perdão. Você vai se sentir eternamente perdoado. Você não vai ficar esperando um dia para o céu abrir. Você entende que em Cristo o céu já foi aberto e você mantém as portas escancaradas. É consciência. Se você acreditar que o céu está fechado, ele vai se fechar para você aqui dentro, ó, na mente. A espiritualidade não está fora, está dentro. Criaram para nós uma mentalidade de que o nosso corpo está aqui e Deus está lá longe. Não, sempre foi trabalho de Deus e a fusão. O nosso corpo é para ser tabernáculo. Casa, morada, tá? Mais alguém gostaria de falar? Obrigada aí, apóstola Meire. Apóstola, mais uma. Quando você falou aí no começo hoje, né, da live, você falou mais ou menos assim sobre palavra profética que já foi liberada, né? Eu pedi que a família enviasse luz pro pastor Caio, né? E assim, a fala da minha amiga, que é a esposa dele, porque ele para mim é o meu irmão, né? É um irmão. E a fala dela era assim, aquela fala derrotista que quando as pessoas mandam o áudio para mim ou escrevem coisa que não é legal, eu já até apago, eu desligo aquilo. E daí eu disse assim, peraí, Keile. Ela se chama Keile, eu falei assim, um dia o Jefferson aqui em casa teve o CO, né, que passou já 3 anos atrás aí, que todo mundo passou, né? Todo mundo não, nós não passamos, já estamos livres disso, né? O senhor me disse que estava dando pulmões novos para ele. Peraí, essa palavra não está presa para o meu marido. Pulmões novos para o teu marido. Pulmões novos agora para o Caio. Sabe? Pulmões novos. E já fiquei ali me alegrando com ela. De tarde ela já foi, ainda ele estava, que eu coloquei ele para a família, né? No outro dia, ontem ele saiu. Glória a Deus. E assim, se você visse o que ela tinha me falado, que eu nem vou movimentar, né? Mas, né, vocês entendem? Então, assim, eu disse, obrigada, Senhor. Olha, a palavra, não está, tanto a palavra escrita, que está ali na Bíblia, não está parada no tempo, como a palavra profética. Também não é para uma pessoa só. Não. Está liberada para quem querer. Para quem crê. Olha, graças a Deus, eu vivi isso antes de ontem. Louvado seja Deus. É assim mesmo.
palavra de Deus está firmada no céu para sempre. A palavra de Deus, né? Então, tudo aquilo que vem do Pai das Luzes, qualquer pessoa que queira receber, recebe. Tá? Obrigada aí pelo testemunho. Profeta Débora. Shalom, queridos, família, que saudade já estamos. Doido para voltar. Mas eu queria só fazer um adendo do que a Apê falou a respeito do pecado, né? Estava esse final de semana numa viagem e aí eu comentei, eu não lembro com quem foi, mas eu comentei com alguém. A gente estava falando de pecado, eu falei assim, gente, eu sou tão livre que eu não sinto mais nem que eu peco. Para mim não existe mais pecado, não. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que eu tô com uma mente errada? Será que realmente não existe mais pecado? Aí a Apê vem falar que não tem pecado, é dor consciência mesmo. Isso é muito forte. Então, às vezes, tem lives que a senhora faz, que a senhora responde apenas um pensamento, um questionamentozinho que eu tinha. É incrível. Assim. Tem explicação para o que está feito comigo, da sua vida, da possibilidade. Assim. É interessante, né? Quando você... o Espírito, às vezes, coloca palavras na nossa boca e depois vem a velha mente, né? E duvida daquilo que o Espírito falou, né? Porque, queridos, é simples de entender o Evangelho, né? Aquilo que Cristo veio, viveu na sua própria carne e através do Espírito Eterno, ele trouxe, né, a revelação de quem somos, né? Mas tudo isso eu posso assim, vamos usar uma metáfora humana, né? Se você falar hoje para o seu filho pequeno, filho, a mãe, o pai está te dando isso. A partir de agora você tem isso. O filho vai pegar e pronto, eu tenho isso e pronto. Não faz sentido amanhã de novo o filho chegar para a mãe, você me dá de novo aquilo? E assim a gente às vezes faz com Deus, né? Deus está dizendo, filho, eu já resolvi essa questão tua de uma vez por toda, eu já, né, o que era contrário a você, eu já cravei na cruz. E a gente, dentro daquela... E hoje a gente compreende que tudo é energia, né? Se você está numa energia, eu já falei isso para vocês aqui várias vezes, se você está na energia da dualidade, um dia você se sente no céu, no outro você se sente no inferno. É a energia do anticristo, né? Ela é uma energia que nunca deixa você chegar na sua consciência, que não deixa você chegar na natureza. É por isso que a palavra ela traz essa clareza, aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, tá? E é isso que nós estamos trabalhando, ajudando, né? Porque isso já está dentro de você. Eu acredito que a gente está despertando essa natureza, essa consciência e ajudando aí na ancoragem, porque nós precisamos ancorar essa consciência, tá? Precisamos ancorar essa consciência. Amém? A profeta Vera? Profeta Vera. Amém, apóstolo Dalva. A palavra é de gratidão, sabe? Tô lembrando que eu comecei a acompanhar apóstolos que via nessa visão aí, né? De batalha espiritual. Tem um que falava assim, fala com tanta ênfase assim, você vai entrar em batalha espiritual. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, esse negócio já não deu certo para mim. Aí eu já botei um pé para trás, né? Passei. Aí vem a outra com essa, o dia do perdão, mas isso o quê, mas isso o quê? Eu falei, nossa, mas é muita coisa para minha cabeça, esse negócio não está dando certo de jeito nenhum. Mas o dia que eu encontrei a missão, eu falei, aleluia, Jesus, glória a Deus, estou livre. Estou livre, livre, glória a Deus pela Glória sua a Deus. vida, glória a Deus pela missão, né? E essa noite a apóstola esteve me treinando, falei, glória a Deus. Assim, bem do meu lado, conversando comigo, explicando, eu chorei, agradecer muito a Deus, apóstola, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que Deus tem te abençoado para abençoar a nossa vida. Que Deus te abençoe muito mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alegria em ver esse sorriso aí da profeta Vera, sorriso de cada um, né? Glória a Deus. Somos gratos ao Pai pela vida de todos.
Queridos, mas assim, fazendo uma observação, né? A profeta Vera falou sobre os apóstolos, os profetas que estão indo para essa visão. Eu vou falar algo para vocês. Para quem está inaugurando o modelo apostólico e profético aqui na Terra, é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque ao longo da minha jornada, eu passei muito por aquela questão, pai, onde buscar inspiração. Porque se você não vai para o secreto e espera totalmente no Senhor, você vai pegar qualquer frequência que já existe aí, vai entrar por ela e vai. Porque é desafiador você ficar no secreto esperando Deus conduzir. O que nos trouxe até aqui foi o seguinte. Lá no começo o pai falou assim para mim, eu não quero que você pegue nenhuma frequência existente na Terra. Falei, pronto, e agora? Eu quero renovar uma unção, quero atualizar, renovar uma unção. Outra coisa que ele falou para mim, que foi o que me segurou, porque quando o pai fala uma coisa, mesmo que você queira ir, aquela palavra te segura. Ele falou assim, ó, não se conecte e não gere nenhum altar externo. E hoje, para onde você vai, tem altar externo. Então, esperar ele formar esse altar dentro de nós é um desafio da espera e da confiança de que ele vai fazer. Porque ele só traz assim, não faça isso, não faça aquilo, mas você tem que esperar ele formar dentro de você o novo. E quando a gente não tem o descanso e a paciência para deixar Deus formar dentro de você o novo, você vai para qualquer frequência que já existe. E eu vejo que é isso que está acontecendo com muitos apóstolos. Né? Às vezes eles se cansam do tempo do secreto, e aí eles começam a voltar nessa linha de tempo do judaísmo, e entram para esse profético muito de altar externo, né? E interessante que dentro da minha caminhada, tudo que era feito, e aí talvez também existe um ponto de discernimento, porque, por exemplo, eu preciso formar dentro de você o meu altar, você é o meu templo. Deus fala isso para você. Aí ele começa, por meio de visões, a ativar você. Por exemplo, quando eu vi as 12 pedras do peitoral do sacerdote, quem lê essas passagens vai saber lá do que o sacerdote fazia. Então, o que aconteceu? Eu via o pai trazendo esse peitoral para dentro de mim. As 12 pedras. Aí a coroa com 12 estrelas na cabeça. Eu vi ela acendendo as 12 chamas do candelabro. Pá, aqui dentro. Então, quando você tem essas visões, eu vejo que os profetas, eles começam a fazer as vestimentas antigas, né? Aí faz a estola sacerdotal, vai se vestir de pano de saco de cinza, começa a trazer aquilo que vê no espírito para a fisicalidade. E Deus, quando trouxe isso para mim, ele falou, você não vai fazer disso um altar externo, porque tudo aquilo que era tipo da antiga aliança, tudo aquilo que era exemplificado no modelo que Moisés fez, era um representativo do modelo que Cristo veio inaugurar. Entende? Então, as pedras hoje estão dentro, o candelabro está dentro de você, as chamas acesas. E é essas chamas que você precisa manter acesa. Não é fazer um altar externo. Então, eu posso falar para você que o meu treinamento foi tudo trazendo aquilo que era um arquétipo, né, um tipo lá do santuário, que era um arquétipo daquilo que Cristo vinha fazer, e Cristo já edificou esse templo, né? Eu vou derrubar, e em 3 dias reconstruirei. Então, tudo aquilo hoje é modelo do nosso corpo como santuário, como altar, como templo do Deus vivo. Então, tudo isso foi me mostrado, não agora num exemplo externo, mas no nosso próprio corpo. Então, talvez aqui está a diferença. Que muitas pessoas estão querendo pegar e reproduzir o mesmo modelo daquilo que já foi derrubado. E interessante que lá no começo eu recebi do pai também isso, porque quando eu estava ali buscando, querendo fazer, o pai disse assim, não torne a edificar o que eu já derrubei.
Então, é um desafio para os apóstolos também. Agora, até quando eles vão nesses modelos, eu não sei dizer. Mas eu sei que vai chegar uma hora que muita coisa vai ser chacoalhada. Ana Paula? Ana Paula levantou a mão? Já vamos encerrar, queridos. Profeta Ana Paula, tá ouvindo? Você está falando, o seu microfone está fechado. Abriu agora? Agora sim. Então, apóstola, shalom, shalom a todos, né? A senhora falando, eu lembrei de quando eu recebi a Arca da Aliança, né? Uhum. Eu vi em visão a Arca da Aliança entrando dentro do meu peito, assim, e eu lembrei também de quando o pai fala, guarde o seu coração, né? Uhum. E ele falava para mim, guarde a presença, né? Uhum. Não deixe que ninguém roube a presença de você, né? Aí eu lembrei, por que tanto ele fala, né? Pra gente guardar o nosso coração, né? Para Exato. que a gente não perca a presença dele que habita dentro de nós. Exato. Coração representa a presença, né? Então, até mesmo a Arca da Aliança hoje, a presença está dentro do nosso coração. Podemos dizer que o nosso coração também é a arca, né? Isso é muito lindo, muito lindo. Por quê? Porque isso gerado fora é como se fosse um ponto de contato. Mas aquilo que fica só no externo não te gera vida no espírito, não te gera vida interior. Mas quando aquilo é colocado dentro de nós, aí sim gera vida, né? Que lindo. Louvado seja Deus. É isso aí. Então, vocês sabem que quando vocês estão recebendo as ativações aí das pedras, dos diamantes, das chamas, né? Das estrelas na coroa, o Kéter, vocês sabem que Deus está restaurando o templo, que é você, restaurando a casa, que é você, para que você seja altar, para que você seja templo, para que você seja morada, para que você seja tabernáculo de Deus, veículo, né, de manifestação de Deus aqui na terra. O evangelho vivo, a vida no espírito, o Cristo sendo gerado dentro de vós. Amém? Fiquem na paz.